irmãos, graça e paz. Nós vamos então dar continuidade ao nosso curso. Os irmãos já podem ir abrindo lá em Atos, capítulo 2, a partir do versículo 42. Então, vocês estão recebendo aí a nossa aula de hoje, a aula número 6. Nós terminamos, obrigado Marcos, nós terminamos um dos tópicos do nosso curso, que era os princípios da ética cristã, e agora nós vamos começar o segundo tópico, que é a ética cristã na igreja. Então, antes de nós lermos o texto, eu já fiz ali para sua comodidade o resuminho ali do primeiro tópico, né, sobre a ética cristã. Então, se você tem a sua folha ali, eu coloquei já ali o número 1, o princípio fundamental da ética cristã é o amor, e nós estudamos, ponto 1 ali, o amor é materializado em ações concretas ao longo do Evangelho e do Novo Testamento. Ponto 2, uma das principais manifestações do amor nos Evangelhos, e particularmente no Sermão da Montanha, que nós estudamos, é a misericórdia. Então, nós falamos sobre a misericórdia, né? Lembra lá do Sermão da Montanha, bem-aventurados os misericordiosos, sede misericordiosos como é misericordioso o vosso Pai. E ser misericordioso, nós vimos, é você se compadecer daquele que precisa, daquele que está necessitado, daquele que precisa de ajuda, mas também é você não retribuir o mal, não se vingar, isso também é ser misericordioso, é você perdoar, isso também é uma manifestação da misericórdia. Também é recusar a atitude de julgar e condenar os outros implacavelmente, isso também é uma manifestação da misericórdia. E recusar em ter atitudes de desprezo com qualquer ser humano, quem quer que seja, isso também é uma manifestação de misericórdia, e na verdade essas atitudes de desprezo, julgamento, condenação, expressam um coração que está carente da misericórdia, segundo Jesus ensinou. E ali o ponto 3, também nós estudamos, o Sermão da Montanha, distingue a ética moralista dos fariseus e a ética da misericórdia do reino de Deus. Nós vimos então que Jesus resume a ética do reino de Deus no Sermão da Montanha, em contraste, fazendo contrastes com a ética moralista dos fariseus, que tem uma aparência de piedade, porém ela é totalmente corrompida pela autojustiça que os fariseus tinham. Então tudo isso nós já discutimos, estudamos, né? Jesus disse: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. E essa justiça exceder a justiça moralista dos fariseus, a ética moralista, é você ter o amor, a misericórdia nessa ética da sua vida, e aí sim você vai exceder a justiça ou a ética dos fariseus, que é essa ética moralista. Então, irmãos, talvez alguns que não estejam tão acostumados com a mensagem do Sermão da Montanha e dos Evangelhos tenham até ficado um pouco em conflito, com um conflito interno, tenham dado uma explosão na mente por conta desses princípios. Isso é natural e é esperado, porque a gente fez aqui, como o nosso tempo é muito condensado, é semelhante a você injetar o evangelho diretamente na veia, o evangelho puro. E o evangelho puro na veia pode deixar a pessoa meio atordoada. A pessoa, principalmente, que está acostumada com a religião que é pregada dos fariseus e que continua até hoje, né? Ao longo desses 10 anos, aqui na igreja, quase 10 anos, eu administrei, confesso, o evangelho em doses homeopáticas, diluindo ele em água, porque para muitos pode ser assustador, para muitos pode ser um impacto muito grande.
Então eu fui administrando em doses homeopáticas, mas agora, por força das circunstâncias, eu tive que administrar diretamente na veia. Então, para aqueles que já estão acompanhando isso há vários anos aqui na igreja, talvez essa transição tenha sido suave. Para alguns que estão chegando agora, pode ter sido um grande impacto. Realmente pode ter até alguns efeitos colaterais, mas eu tenho sentido um senso de urgência nos últimos tempos, meses, talvez alguns 2 últimos anos aí, de fazer isso, né? Não sei quanto tempo vou estar aqui com os irmãos, né? Não tenho nenhum plano, mas eu tenho sentido esse chamado de urgência de fazer isso. Então comecei a ministrar na veia, tá? O Evangelho, e isso pode ser um pouco drástico para alguns que não estão acostumados com a mensagem pura de Jesus, que realmente entra em choque com a nossa autojustiça, diretamente em choque com a nossa autojustiça. E se o evangelho traz crise, é porque é o evangelho verdadeiro, porque nenhum evangelho verdadeiro deixa de trazer crise numa mente, num ambiente religioso, numa realidade tomada pela religiosidade dos fariseus. Então, o evangelho verdadeiro, necessariamente, ele tem que colocar o ser humano em crise, e crise principalmente em relação à sua autojustiça, para que depois ele seja capaz de receber a graça de Deus e perceber que é pela graça de Deus que ele consegue caminhar a dia, não é por seus méritos, não é por ele ser melhor ou pior que alguém, é porque Deus nele, Cristo em mim, Paulo fala, esperança da glória. É por Jesus que nós caminhamos, e simplesmente e unicamente por ele. Então, até aqui nós vimos a mensagem, o conteúdo da ética do reino de Deus, o Sermão do Monte e dos Evangelhos. A partir de agora, nós vamos aplicar a ética do reino de Deus na vida da igreja. E para isso, eu quero ver com os irmãos como essa ética do reino de Deus foi aplicada na igreja primitiva, nos primeiros cristãos ali, nos primeiros seguidores de Jesus, tá? E ali eu coloquei então, ponto 2, que a gente começa agora, como a ética, uma pergunta, né? Como a ética do reino encarnada e ensinada por Jesus manifestou-se na primeira igreja. E ali eu já coloquei, número 1, manifestou-se em primeiro lugar, né, pela prática generalizada da misericórdia no cuidado com necessitados, o que veio a se tornar uma das marcas mais fundamentais dessa primeira igreja. Então, é esse texto que eu quero ler com os irmãos, Atos capítulo 2, se você tem a sua Bíblia aí, acompanhe comigo Atos 2, a partir do versículo 42, o que diz. Aqui está falando bem do início da igreja, né? E o versículo 42 diz: E perseveravam, isso os apóstolos, os discípulos de Jesus, depois de Jesus já ter ascendido aos céus, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseveravam unânimes todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria, singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Agora vira a página da sua Bíblia, Atos 4, a partir do versículo 32. Atos 4, 32. Basicamente continua essa descrição da primeira igreja. Diz assim: E era o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus,
e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos, e repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Vamos fazer uma oração? Pai, obrigado por essa palavra, e nós te pedimos agora que o Senhor continue nos abençoando, nos ensinando, nos ministrando. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, aqui esses textos de Atos, falam, em primeiro lugar, como iniciou a igreja. Eles estão falando sobre isso e, principalmente, como era essa primeira igreja. E uma das coisas que se destaca nesse texto, ou que se destacam, é como eles começaram a viver o que eles aprenderam de Jesus, lá naqueles ensinamentos, inclusive do Sermão da Montanha, a respeito da misericórdia. Como eles começaram a viver isso, a aplicar isso. E nós Alô? Tá. Ficou vermelho aqui, não sei se é algum problema. Tá, então, como eles começaram a viver isso, essa misericórdia? E nós vimos que é simples, eles começaram a cuidar daqueles que tinham necessidade entre eles. Simplesmente, cuidar. Obrigado, irmãos. Então, como eles começaram a viver, começaram a cuidar dos necessitados. E veja, importante a gente perceber aqui o contexto ali da época, porque haviam muitos necessitados. Não tinha previdência social como nós temos hoje, por exemplo. As viúvas, os órfãos, aquelas pessoas com deficiência, que era muito comum na época, simplesmente não tinham como sobreviver. E fora isso, era um período histórico de subjugamento dos israelitas pelo Império Romano, ou seja, não tinham direitos nenhum. Então, pessoas passando necessidade, fome, miséria, era o que era mais comum que havia na época. E aí os discípulos, os apóstolos, que haviam aprendido diretamente de Jesus no Sermão do Monte que nós estudamos, sobre a misericórdia. Qual seria a primeira manifestação deles numa realidade daquela? Que milhares, nesse texto que nós lemos, foi logo em seguida uma pregação de Pedro que 3.000 almas se converteram. Milhares de pessoas, e muitas delas miseráveis, vivendo em situação de miserabilidade. O que vai ser feito a respeito disso, tendo em vista que eram seguidores daquele que pregou a misericórdia? E aí nós vemos o que aconteceu. Eles começaram a vender o que eles tinham. Colocar aos pés dos apóstolos, que distribuíam de modo que não havia nenhum necessitado entre eles. Então, em primeiro lugar, nós percebemos aqui que a ética do reino de Deus se manifestou no cuidado dos necessitados, no exercício da misericórdia a respeito desses que tinham necessidades, e eram muitos. E aí é interessante porque alguns historiadores dizem, da história da igreja, que havia uma compreensão desses primeiros discípulos apóstolos que não poderia haver necessitado entre eles. Não poderia haver. Atos 4, lá nós lemos. Não havia, portanto, necessitado entre eles. Agora pare para pensar assim, em primeiro lugar, mas fazer uma comparação daquela época com hoje. Hoje, em termos de percentuais,
nós temos muito menos necessitado, pelo menos no Brasil, nas nossas realidades aqui brasileiras, do que havia naquela época, porque nós temos uma porção de coisas que sustentam pessoas que têm dificuldades de manutenção da sua vida, né, como previdência social e várias outras coisas. Nós temos muito menos. Naquela época, era uma coisa talvez impossível de resolver aos olhos humanos, porque os próprios discípulos e apóstolos também tinham dificuldades. Tinham que trabalhar, sobreviver, e a vida não era fácil. Mas naquela época, se diz a Bíblia ali, literalmente, não havia necessitados entre eles. E hoje, com situação muito mais confortável, há necessitados. A gente sabe que há. Entre o povo de Deus, entre comunidades pequenas muitas vezes, não comunidade de 5 mil, 10 mil, 15 mil, que era a situação da época. Então havia essa compreensão, muitos acreditam, que não poderia haver necessitado entre eles. E aí nós vemos outros textos também que ressaltam isso. Tiago 1,27, Lucas, por gentileza. Pode passar. Nós lemos o apóstolo dizendo lá, a religião pura e sem mácula para com Deus é esta, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Aí você percebe a religião pura e sem mácula. E órfãos e viúvas ali é sinônimo na Bíblia de necessitado, porque não havia sustento para eles. E visitar ali é figurado, tá? Não é visitar você ir na casa da pessoa. Visitar quer dizer ajudar ali. Outro texto bíblico interessante no próprio em Tiago 2, 15 e 16, olha o que ele diz. Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se, alimente-se até satisfazer-se, ou seja, vai lá, se sustente, procure aí alguma coisa para você ter o que comer, sem, porém, lhe dar nada. Ele pergunta, de que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, é morta. Em outras palavras, a fé é falsa. Se uma pessoa que se diz seguidor de Jesus encontra o outro precisando, necessitado de alimento, de roupa, seja o que for, e disser, vai em paz, meu irmão. Ou Deus te abençoe. A fé é falsa. Então havia uma compreensão que um seguidor de Jesus não poderia ter um comportamento desse. Um seguidor do Senhor da misericórdia, que ensinou a misericórdia no Sermão da Montanha, não poderia ter um procedimento desse. E não era concebível para eles, à época, então, haver qualquer necessitado na comunidade. Letra B ali, do ponto 1. Os apóstolos ensinavam claramente o exercício da misericórdia. Por exemplo, Romanos 12, 13. Tem ali o apóstolo Paulo ensinando diretamente, compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. A hospitalidade que se repete várias vezes na Bíblia é sinônimo também de misericórdia, porque diferente de hoje, as pessoas necessitavam muito da ajuda das outras para se hospedarem. Não era que nem hoje, que cada esquina você tem uma pousada, um hotel, ou de repente outras condições. Na época não, as pessoas dependiam exclusivamente de outras que abriam as portas para eles poderem ficar, às vezes eles, suas famílias. Você, para fazer uma viagem de um lugar para o outro, não era de avião, não era de carro. Você vai visitar o seu parente em São Paulo, você pega um ônibus lá, 4 horas depois você está em São Paulo. Eram dias de viagem. Essas pessoas ficavam onde? Ficavam na casa dos irmãos. Então veja que hospitalidade ali é o sinônimo de ajudar as pessoas nas suas necessidades.
Então, os apóstolos ensinavam, eles aprenderam do Mestre e eles ensinavam essa misericórdia, que deveria ser uma das marcas, uma das características dos seguidores de Jesus. Um pouquinho antes, no Romanos 12:8, Paulo está falando a respeito dos dons, dos ministérios da igreja, e ele diz assim, de modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Então, estou falando de vários ministérios, vários dons que as pessoas têm, e ele termina dizendo o seguinte, o que exorta, usa esse dom para exortar, o que reparte, faça com liberalidade, o que preside com cuidado, e por último ele diz o quê? O que exercita misericórdia com alegria. A misericórdia passou então a ser vista como um dos dons, um dos ministérios fundamentais da igreja, junto com o ensino, junto com presidir, administrar, e vários outros ministérios mais populares. O que exerce misericórdia. Então os apóstolos ensinavam claramente o exercício da misericórdia. A letra C agora ali na sua folha. Há registros dessa prática de misericórdia entre as igrejas, 2 Coríntios 8 e 9. Vamos ler ali alguns trechos de 2 Coríntios 8 e 9. 2 Coríntios 8, de 1 a 4. Agora, irmãos, Paulo falando à igreja, queremos que vocês tomem conhecimento da graça de Deus, concedeu às igrejas, acho que eu comi alguma letra ali, da Macedônia, no meio da mais severa tribulação que os irmãos estavam passando lá, a grande alegria e extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade, pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam, por iniciativa própria, eles nos suplicaram intensamente o privilégio de participar da assistência dos santos. Essa assistência dos santos aí é exatamente pessoas que estavam passando necessidade. E aí veja, ele está falando de uma igreja que tinha dificuldades financeiras e suplicou insistentemente ao apóstolo, porque é lógico, o apóstolo ia dizer assim, olha, não preciso ajudar, vocês não precisam ajudar. Tem os irmãos lá passando dificuldade, mas vocês não precisam ajudar, porque eles também estavam. E eles imploraram, suplicaram, porque eles queriam ajudar. E aí Paulo está falando desses irmãos que, por iniciativa própria, nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar, de ajudar a respeito de outros que tinham necessidade. E lá, por exemplo, no capítulo 9, continua, Paulo continua dizendo, não tenho necessidade de escrever-lhes a respeito dessa assistência aos santos. O serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade com que vocês compartilham os seus bens com eles e com outros. Veja que Paulo aqui continua falando dessa igreja, e da generosidade deles, e como eles estavam participando em ajudar outras igrejas que estavam passando necessidade, outros irmãos. E note ali que, no segundo sublinhado que eu fiz ali, que Paulo entende que essa é a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo. Porque Jesus, no Sermão da Montanha, ensinou que os discípulos seriam misericordiosos. E isso era simplesmente a expressão, ou a profissão, ou a confissão que eles estavam fazendo, que eles obedeciam o Evangelho de Cristo. Então, há registros, como nós acabamos de ver, dessa prática de misericórdia entre as igrejas, e veja algumas coisas interessantes aqui. Em primeiro lugar, esses textos de 2 Coríntios 8 e 9, que muitas vezes são usados para falar a respeito da coleta de ofertas no templo, para sustentar o templo, aqui, na verdade, o contexto não está falando disso. Está falando de uma coleta que foi feita entre as igrejas para ajudar irmãos que estavam passando necessidade. Que é aquele texto que muitas vezes nós lemos, Cada um contribua segundo o proposto no coração, está dentro desse contexto aqui.
Não com tristeza, mas com alegria, porque Deus ama quem dá com alegria. Está falando de uma coleta que foi feita para ajudar pessoas passando necessidade. E, em segundo lugar, veja que não era uma coleta que estava sendo feita para ajudar membros que estavam passando necessidade de uma comunidade local. Era uma igreja ajudando outra igreja. E aí nós começamos já a perceber as discrepâncias que há entre o que existe hoje em relação à misericórdia e o que existia no Evangelho. Porque se há a prática da misericórdia ajudando irmãos que pertencem a uma igreja, dentro de uma mesma igreja, já é muito mais difícil você ver outras igrejas se mobilizando, às vezes que tem mais recursos, se mobilizando para ajudar outros irmãos que estão passando necessidade em outras igrejas. Mas era isso que estava acontecendo. Outro ponto interessante aí é que não era essa coleta não foi exercida principalmente por pessoas que tinham condições de ajudar outras, mas por pessoas que não tinham condição de ajudar outras. Paulo chega a dizer, porque vocês na sua extrema pobreza abundaram em generosidade. Ou seja, quem exerce a misericórdia não é quem tem para dar para os outros. A misericórdia é exercida por qualquer um, até aquele que não tem nada. Porque no momento que a pessoa se dispõe a exercer a misericórdia, Deus dá condições de outro mundo aí para que a pessoa tenha condições de ajudar os outros. E por fim, nós vimos ali, já comentei, a ajuda aos necessitados era o objetivo principal dos recolhimentos. Não era sustento de templo, não era compra de instrumentos, não era nada material de estrutura, era não haver necessitados entre vós. Porque esse era um princípio inegociável para eles. Então, na igreja primitiva, primeiro ponto nosso então, a ética do reino de Deus se manifestou pela prática generalizada da misericórdia no cuidado aos necessitados. Primeira coisa, básica, como eles começaram a seguir Jesus depois que Jesus ressuscitou e foi aos céus, exercendo a misericórdia, cuidando dos necessitados. Mas número 2 agora ali da sua folha. Manifestou-se por meio de um trabalho, não só uma prática generalizada, que todo mundo estava disposto a ajudar e tal, mas por um trabalho organizado e eficiente de suprimento das necessidades das pessoas em situação vulnerável. Por que eu falo ali trabalho organizado e eficiente? Porque nós lemos lá Atos 4, não sei se está aí, Lucas, Atos 4, veja. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades e casas, vendendo-os, eu grifei ali para vocês, traziam o preço que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos, que depois repartiam. Então veja que havia uma organização. Uma prática generalizada é o seguinte: o Paulo encontra alguém necessitado, ele vai lá, ajuda. A Priscila conhece alguém, vai lá, ajuda. Isso estava acontecendo, mas o que eu estou dizendo é que também havia uma organização. Eles vendiam, traziam o dinheiro, os apóstolos distribuíam conforme as pessoas tinham necessidade. Ou seja, havia organização, havia um trabalho organizado. Aí começou a surgir os ministérios de misericórdia. E aí nós vemos, em Atos 6, por exemplo, veja o que diz ali, ó, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixavam-se dos judeus de fala hebraica, porque as suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Perceba o que aconteceu, ou o que começou a acontecer. Mesmo havendo essa organização, era muita gente necessitada. A distribuição ali era o quê? Semanal? Era diária. Era muita gente necessitada. E os apóstolos simplesmente não estavam dando conta de atender todo mundo. Surgiu uma reclamação ali, como você está vendo,
que algumas viúvas que não tinham sustento não estavam recebendo alimento, estavam passando necessidade, e eles tinham essa compreensão que não pode haver necessitado entre nós. Então, alguém lembra o que eles fizeram depois de constatar essa dificuldade? Eles reuniram a igreja: vamos levantar homens cheios do Espírito Santo para fazer esse trabalho, porque nós não podemos deixar o ministério da palavra e da oração para servir as mesas. Ou seja, os apóstolos estavam dizendo o seguinte: olha, a gente já está com o ministério da palavra, já está com o ministério da oração, e a gente não tem condição de administrar a questão dos mantimentos, do exercício da misericórdia. Então vamos levantar pessoas que possam fazer isso. Então começou a haver uma organização dentro da igreja para que não houvesse necessitados entre eles. E aí surgiu os ministérios de misericórdia, que a gente costuma chamar ministério de ação social, mas que eu não gosto desse termo, porque esse é um termo muito mais secular, né? Ação social. O termo bíblico era os ministérios de misericórdia. E misericórdia é mais amplo do que ação social, e a gente vai ver já isso. Então, começou a surgir os ministérios de misericórdia na igreja, para que tivesse eficiência nessa distribuição de alimentos, para que todos recebessem, para que não houvesse necessitados entre eles. Então a misericórdia, irmãos, não era só uma prática que era difusa, generalizada entre os primeiros cristãos, ou seja, uma coisa que acontecia de modo mais ou menos espontâneo, mas havia um trabalho organizado, eficiente da parte deles para que não houvesse necessitados. E organização, irmãos, pressupõe critérios. Ter critério. Então, por isso eu coloquei ali na sequência para você, o ponto 2, eu coloquei o ministério de misericórdia na igreja, ele deve ser exercido com critérios, o que pressupõe organização. Em primeiro lugar, eles tinham uma ordem de prioridades na igreja primitiva, que é a letra A ali. Coloca o texto ali, Lucas, de 1 Timóteo 5. Olha o que diz ali. Se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente de sua própria família, o que aconteceu ali? Negou a fé. E é o quê? Pior que um descrente. Havia critérios. Quais são esses critérios? Em primeiro lugar, você tem que cuidar dos seus, da sua família. Agora, tem mais critérios ali, ó. Veja Gálatas 6, 9 e 10. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no seu tempo colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Então veja que há uma ordem de prioridades. Primeiro, você tem que cuidar dos seus amigos, da sua família. Segundo, você tem que cuidar da sua igreja, que é a extensão da sua família. Terceiro, se você já está cuidando do primeiro e do segundo, você pode pensar em cuidar dos outros, de repente da sua comunidade no bairro, ou de repente da incrédulos. Exatamente. Por que é importante dizer isso? Porque tem gente que ajuda irmãos da igreja e deixa a família passando necessidade. Tem igreja que ajuda na catástrofe que aconteceu, a chuva que derrubou o telhado de um monte de pessoas, e vai lá ajudar e fazer ação social, e na igreja a gente passando necessidade. Entre os irmãos. Tem igreja que fala, vamos fazer uma excursão para a África, que tem crianças lá sem ensino, educação, e na igreja está cheio.
Está entendendo os critérios que eles têm aqui? Não faz sentido você começar a olhar para fora se dentro ainda há necessitados entre vós. E sabe por que isso não faz sentido? Porque quando isso acontece, significa que não é misericórdia de verdade. Quando a pessoa vai ajudar na igreja alguém e tem gente da família dele passando necessidade, isso significa que aquela ajuda não é misericórdia, não. Ela está querendo aparecer, ela está querendo um cargo, ela tem outros interesses. Quando a pessoa vai lá para uma excursão, viaja para a África e tem gente na igreja passando necessidade que não é feito nada, pode ter certeza, ela está indo para a África porque ela está mais interessada na viagem, no social, do que nos necessitados que tem lá. Porque na casa dela, na igreja, tem gente passando necessidade e ela não faz nada. Então, o ministério da misericórdia tinha critérios que eles seguiam. E um dos critérios era exatamente esse, respeitar essa ordem de prioridades. Você cuida dos seus, você cuida da igreja, não há necessitados entre vós. Vamos começar a expandir o nosso ministério de misericórdia, vamos tentar alcançar outros irmãos, vamos pensar em outras igrejas que estão padecendo, que estão sofrendo. Aí é misericórdia de verdade. O ministério de misericórdia na igreja deve ser exercido com critérios. Letra B. Não deve incentivar a promoção pessoal. Irmãos, não existe foto fazendo caridade. Não existe isso. Hoje em dia as pessoas estão fazendo caridade, negócio, vão lá e tiram uma selfie. Olha eu aqui, fazendo aqui, ó, ajudando o irmão. Isso não existe, irmãos. Olha o que Jesus disse, Mateus 6, Sermão da Montanha de novo. Tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que faz a sua mão direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo. E o seu Pai, em segredo, te recompensará. Isso quer dizer, não tire selfie fazendo boas ações, dando esmola, fazendo caridade, ajudando os outros. Se você fizer isso, você simplesmente perdeu a sua recompensa. Não tem mais valor. Eu vi alguém me mandou um vídeo, né? Não consigo me lembrar agora exatamente o contexto ali, mas era o mendigo coach. Agora falando tanto de coach, né? Tinha um mendigo coach. Daí o mendigo chegou, pediu um prato de comida para o outro. Talvez alguns tenham visto. Pediu um prato de comida. Aí o cara falou, não tenho tempo, não sei o que. Aí ele insistiu, não, me dá um prato de comida. Daí o cara falou, não, eu estou atrasado, não sei o que. Ele falou, olha aqui, ó, na verdade eu trabalho com marketing pessoal, alguma coisa assim, não me lembro. Aí ele falou, é? Como assim? É marketing pessoal, você me dá o almoço, prato de comida, eu gravo agora na sua rede social aqui um depoimento, falando, vai bombar nas redes sociais, no outro dia você vai ver, é marketing pessoal. Aí ele falou, se é assim, beleza, achou o dinheiro rapidinho, tá aqui. Aí ele já gravou assim, olha, tô aqui ó, na frente do shopping tal hora, tô aqui com meu amigo, ó, ele acabou de me dar um prato de comida, esse cara tem um coração maravilhoso, gravou já, jogou na rede social. É isso que Jesus está falando, basicamente. Se fosse hoje, ele falava isso, não tire selfie fazendo boa ação. Aí ele já quis negociar a janta. Ó, se você negociar a janta, eu já faço um mais top ainda. Vai bombar nas redes. Mas as pessoas estão fazendo isso.
Elas fazem a caridade, jogam nas redes sociais para bombar, para lacrar, né, como dizem. Lacrar na igreja. Jogando fora a sua recompensa. Não tem valor nenhum. Não tire selfie. Fazendo boa ação para os outros. Então isso era um critério também na igreja primitiva. Letra C, outro critério. Você não deve ajudar a todos. É isso mesmo que está escrito ali. Eu só troquei na minha folha, esqueci de trocar na de vocês, né? Eu tirei aquele indiscriminadamente ali, coloquei sem critérios. Se você quiser riscar, coloca lá. Não ajude a todos sem critérios. Como assim não ajude a todos sem critérios? Irmãos, é preciso ter critério para exercer a misericórdia, porque há pessoas oportunistas. Há pessoas que querem tirar vantagem. Há pessoas que querem se aproveitar da sua boa fé. Há pessoas que querem explorar outras. E há pessoas também que o melhor remédio não é ajudar. Jesus disse assim para os seus apóstolos: sede simples como as pombas, mas espertos como as serpentes. Você é bom, mas não é bobo, em outras palavras. Você tem que ser esperto para praticar a misericórdia. Você tem que ser esperto. Você tem que ser inteligente. Veja o próprio Jesus na multiplicação dos pães. Diz o texto que ele estava ensinando, tal, chegou no final da tarde, as pessoas tinham que ir embora, estavam com fome, não tinham comido nada. Ele foi movido de compaixão, pediu para os apóstolos: o que vocês têm? Tem uns pãezinhos, uns peixinhos. Ele foi lá, multiplicou, alimentou todo mundo. Primeira multiplicação. Aí na segunda vez, lotou de gente lá. Jesus falou assim: vocês vieram aqui porque vocês comeram e encheram a barriga e vocês querem fazer isso de novo, em outras palavras. Olha o dedinho aqui, ó. Aqui não. Quer dizer, isso é sede simples como as pombas. Você vai praticar misericórdia, é o teu objetivo, mas você não é bobo. Você tem critérios. Se você detecta um oportunista, você já se desvia, já coloca certas barreiras. Tem que ser esperto. E Paulo ensinou, 2 Tessalonicenses, o que estava acontecendo é que tinha alguns irmãos da igreja que tinham parado de trabalhar. Só isso. E aí, não sei se era verdade ou não, mas eles estavam dizendo que tinham parado de trabalhar porque Jesus ia voltar. Né? Que conveniente, né? Falou: Jesus já está voltando, para que eu vou trabalhar? Pararam de trabalhar. Ah, tem essa distribuição de alimentos? Não tem? Então para que eu vou trabalhar? Aí Paulo fica sabendo disso. E o que ele diz? Quando ainda estávamos com vocês, nós lhes ordenamos isto: se alguém não quiser trabalhar, que não coma. Ou seja, não vai ter alimento para esse povo que está dizendo que Jesus está voltando e que não precisa trabalhar mais. Não quer trabalhar, não tem alimento também. Isso é ser esperto como as serpentes, sagazes como as serpentes. É não ser bobo. E é importante, irmãos, ressaltar isso, porque há pessoas que pregam uma certa irresponsabilidade no exercício da misericórdia. Ou seja, eu ajudo, né? Agora, o que a pessoa vai fazer, se é por má fé ou não, isso é entre ela e Deus. A minha parte é ajudar e esquece. Esse raciocínio ele está errado por duas razões. Primeira razão, porque Deus te fez mordomo das coisas que você tem, isso quer dizer administrador, e você tem que administrar bem. Quando você dá para um oportunista, para alguém que está querendo tirar vantagem, você está tirando de outro que realmente estava necessitado e que você poderia ter dado e não está dando. E você é responsável, sim, pela administração daquilo que Deus te dá.
E essa responsabilidade inclui, inclusive, ver o seguinte: não vou entregar para essa pessoa, estou vendo que tem uma má fé envolvida, e eu não vou dar. Não é assim, tá, entre ela e Deus eu fiz minha parte. Fez? Não. A sua parte é administrar o que Deus deu para você. Agora, em segundo lugar e principal, isso não está certo, porque a pessoa que faz isso, ajuda todos sem critérios, indiscriminadamente, ao longo do tempo, ela vai desanimar. Depois que ela entregar para um oportunista a primeira vez, enrolar ela, enganar ela, a segunda, a terceira, a quarta, depois da 10ª vez, sabe o que ela vai fazer? Não vou ajudar mais ninguém. Não vou ajudar mais ninguém. Quantas pessoas eu vejo fazendo isso? A pessoa com boa fé estava ajudando os outros, aqui, ali, aí foi explorado uma vez, 2 vezes, aí as pessoas são ingratas mesmo, aí isso é aquilo, e no final das contas a pessoa termina como? Não adianta, não vale a pena. Não vou ajudar mais ninguém. Agora, sabe quem é o culpado? É a pessoa, é a culpada. Porque ela quis administrar sem critério nenhum. Ela quis seguir essa filosofia, não, estou ajudando ela com Deus. Não é assim. Você tem que ajudar pessoas que realmente precisam, você tem que ter critérios para isso. E você tem que seguir a orientação de Deus para isso. Eu me lembro de um pastor que disse o seguinte, um empresário norte-americano, que queria ajudar alguma causa com alguns milhões só. Aí ele viu várias instituições, pessoas, igrejas, né? Daí ele ficou pensando, vou dar, qualquer uma que eu dê, tá bom, estou fazendo para Deus, Deus vai ver, vai recompensar. Mas depois ele ficou refletindo e falou, não, isso está errado. O certo é eu orar a Deus, pedir orientação de Deus, e Deus vai colocar a pessoa certa, ou o trabalho certo, a obra certa para eu ajudar. E ele fez isso durante alguns meses, de repente ele encontrou um missionário, por acaso, no aeroporto, e aí o missionário começou a falar do trabalho, e falou que precisava levar Bíblias não sei para onde e tal, e que ele precisava exatamente de X, que era o que o cara tinha guardado, exatamente aquela quantia. Se ele não tivesse feito isso, ele tinha dado para qualquer pessoa, sabia lá como ia ser usado, mas ali ele tinha certeza que Deus queria que ele fizesse aquilo. E assim é a nossa vida de misericórdia, a gente não sai dando para todo mundo. A gente espera Deus mostrar uma pessoa, Deus colocar no nosso caminho, e quando Deus faz isso, a gente sabe, e aí a gente não desanima da misericórdia. Porque naquele texto anterior, o Paulo fala, volta ali, mais um, Gálatas 6:9, olha o que o Paulo diz ali no começo, e não nos cansemos de fazer o bem, pois no seu tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Por que ele está falando não se cansemos de fazer o bem? Porque as pessoas estavam cansando. E a pessoa cansa por quê? Porque ela não tem critérios, ela sai dando para todo mundo. E vai sendo explorada, e é submetida a uma pessoa de má fé aqui, outra ali, daqui a pouco ela cansa, desfalece. E aí Paulo tem que dizer, não nos cansemos. Então, antes da palavra para o Marcos ali, tem 2 tipos de pessoas básicas, então. Aquela pessoa que ajuda todos indiscriminadamente, sem ter critérios, sem buscar a orientação de Deus, não fiz minha parte, é entre ele e Deus, que está errado, e tem a pessoa que não ajuda ninguém, que cansou de praticar o bem, a misericórdia. E isso acontece porque a pessoa não tem critérios. Palavra-chave: necessitado. Palavra-chave: necessitado. A gente não pode se cansar de praticar a misericórdia, mas para isso a gente tem que ter critérios, exatamente para não se cansar de praticar a misericórdia. Letra D. A misericórdia, ou o ministério da misericórdia, ele deve ir além do mero assistencialismo, buscando atingir os problemas verdadeiros das pessoas. Então, veja bem, a verdadeira ajuda mesmo, a misericórdia, ela não é meramente assistencialista.
Por quê? Uma pessoa está com um problema que não tem um alimento em casa. Qual é o verdadeiro problema? É a falta do alimento? Não. A falta do alimento é só a ponta do iceberg. Por que a pessoa está com falta de alimento? Aí está o verdadeiro problema. Que às vezes pode ser a pessoa que está um problema de saúde físico que incapacita a pessoa de fazer o serviço, mas pode ser a falta de emprego simplesmente, porque ela perdeu o emprego dela recentemente, mas pode ser também porque ela não tem uma qualificação para trabalhar e garantir o seu sustento. Quer dizer, o verdadeiro problema não é a falta de alimento. O verdadeiro problema é o que leva àquilo. E quando uma igreja ela só se limita a suprir o alimento, ela não está se preocupando com o verdadeiro problema das pessoas. Ela não está sendo verdadeiramente misericordiosa. Então tem que ter a ajuda assistencial? É claro que tem. A pessoa tem que continuar viva, né? Claro, para resolver o problema verdadeiro. Mas se a gente se limita só a isso, está sendo meramente assistencialista. De repente, fazendo um papel para amenizar a sua própria consciência ou a consciência da igreja e não está resolvendo os verdadeiros problemas. Então, eu me lembro que Jesus, né, falando do ponto de vista espiritual, ele fala, essa comida e essa bebida, vocês vão voltar a ter fome e sede de novo. Aplicando isso para a questão material. Você dá uma cesta básica, a pessoa vai voltar a faltar alimento de novo, se você não resolver o problema dela. Então, eu me lembro como iniciou a escola bíblica dominical. Muitas vezes as pessoas não sabem que a escola bíblica dominical iniciou na Inglaterra, mas não era uma escola para ensinar a Bíblia. Era para alfabetizar as pessoas. Porque na Inglaterra, uma situação difícil que surgiu, os cristãos estavam lá, e as pessoas tinham necessidades, mas por que tinham necessidades? Não tinham estrutura nenhuma educacional, formação nenhuma. Como é que elas vão suprir as necessidades delas? E aí começou um trabalho na Inglaterra que era para alfabetizar as pessoas. Isso é misericórdia, é você olhar para além da necessidade imediata da pessoa e começar a trabalhar para resolver o verdadeiro problema. Então, a misericórdia, ela necessariamente ela vai além do mero assistencialismo e começa a se preocupar com os verdadeiros problemas. Então, irmãos, aqui resumindo, o exercício da misericórdia na igreja primitiva, né, foi uma manifestação direta do que eles aprenderam de Jesus no Sermão da Montanha, nos Evangelhos, convivendo com Jesus, mas obedecia a certos critérios. Deve focar principalmente nos irmãos da igreja, na família da fé. A meta tem que ser ninguém passando necessidade. Se há pessoas passando necessidade, isso já coloca em xeque o nosso seguimento de Jesus. Deve haver uma organização eficiente para que as pessoas fiquem realmente sabendo daqueles que estão passando necessidade, e essas necessidades possam ser supridas. E deve haver critérios para detectar oportunistas. Então, eu particularmente penso o seguinte, a pessoa chega com necessidade, a primeira vez você tem que ajudar sem questionar nada. Você vai, ajuda e acabou. Na segunda vez, você já tem que procurar saber por que a pessoa está ali a segunda vez, ou seja, qual é a necessidade, irmão, realmente. Que o irmão estava sem o alimento tal, está de novo, então deve ter algum problema mais grave, porque a gente quer ajudar nesse problema. E aí a igreja começa a ir além de simplesmente da cesta básica, mas também os oportunistas, por exemplo, quando você fala em trabalho, eles... Não é assim? Falou em trabalho, desaparece. Né? Eu me lembro de um irmão ali que chegou precisando de dinheiro, tal, já tinha várias vezes dado dinheiro para o irmão lá, e aí chegou de novo. Aí eu cheguei, chamei ele no canto e falei, olha, irmão, agora é assim, a gente vai te ajudar com essa quantia, só que
Isso aqui agora é um empréstimo do trabalho que o irmão vai ser convocado para fazer. Porque eu tenho serviço em casa, tá? Tem serviço para fazer, tenho grama para carpir, tem parede para pintar, e outros irmãos vão precisar também. Não, beleza, ok. Nunca mais apareceu. Pegou o dinheiro, sumiu. Então, quando você fala em trabalho, os oportunistas já desaparecem. Então, tem que ter esses critérios. A primeira vez você ajuda, de repente até a segunda. A terceira você já vai procurar saber por que continua naquela situação. Qual é a situação? É emprego, então vamos resolver isso. É alguma outra dificuldade? Saúde? Vamos tentar ajudar nisso, então. Então, tem que ter critérios e não deve ser meramente assistencialista, como se a gente devesse ter um lema assim: nenhum necessitado entre nós, que nem era o lema da igreja primitiva, mas nenhum desempregado entre nós, nenhum inabilitado profissionalmente entre nós. É isso que a gente tem que ter como lema. Tem alguém desempregado? Vamos resolver esse problema. Tem alguém que está com a dificuldade física, material, para trabalhar, não tem alguma formação? Como a gente resolve esse problema? E aí é uma igreja que não está sendo meramente assistencialista. Está realmente exercendo a misericórdia para suprir os problemas verdadeiros que as pessoas têm. Irmão Marcos. Se não distribuir o currículo, o que Deus vai fazer? Né? Tem que fazer a sua parte. Né? Mas é isso, é ter critérios, é isso, e critérios objetivos de organização para que realmente não haja necessitados entre nós. Então, irmãos, na igreja primitiva, a ética do reino de Deus se manifestou, em primeiro lugar, que nós vimos hoje aqui, pela prática generalizada da misericórdia. Todos estavam praticando isso, ajudando os outros, cuidando dos necessitados, mas também por essa organização eficiente, com critérios definidos, para que realmente não houvesse necessitados e suprisse os reais problemas das pessoas. E no número 3 ali, que a gente vai começar na próxima aula nossa, o exercício da misericórdia, ou a ética do reino de Deus, se manifestou pelo exercício da misericórdia nos relacionamentos entre os convertidos no seio da comunidade. No relacionamento. Então, isso significa que, se os irmãos querem saber, ajudar outros que estão necessitados é a parte fácil. Sabe o que é difícil da misericórdia? Olha para o seu lado aí, ó. É você conviver com as pessoas, conseguir ter respeito, consideração, bom trato, tolerância, perdão entre as pessoas. Por incrível que pareça, suprir necessidade de pessoas é a parte mais fácil do exercício da misericórdia. Mas é um começo. Então, na próxima aula nossa, que não será no domingo que vem. Tá? Lembra, domingo que vem no nosso calendário não tem aula do curso. Vai ser só no outro domingo. Então, a aula domingo que vem é a Escola Bíblica Dominical normal, que todos estão convidados a participar. Então, mas aí o nosso curso retorna só daqui a 15 dias. Amém? Irmão Marcos?